Bem-vindo ao Top 10 dos feinhos. Dizem que a verdadeira beleza está no interior, o que significa que deve haver um mundo inteiro de bondade no reino animal. Nesta edição, vamos explorar o que a Mãe Natureza tem de melhor e selecionar 10 das criaturas mais feias que já caminharam pela Terra. Número 10. O peixe-monge, também conhecido como Lophies, habita as regiões costeiras da Europa e do Cabo da Boa Esperança. Essa criatura negra e viscosa se parece com um derramamento isolado de óleo quando vista de longe. Seu estômago expansível permite que ele engula presas do tamanho de seu próprio corpo, tornando-o uma visão assustadora. Surpreendentemente, algumas pessoas comem esse peixe horrendo, desafiando a ideia de que comemos principalmente com os olhos. Número 9. Os gatos costumam ser bolas de pelos fofas e adoráveis que aquecem nossos corações. No entanto, nem todas as raças felinas se encaixam nessa descrição. Pegue o gato Sphinx, por exemplo, que não possui pelos e se assemelha à pele enrugada de um velho. Embora alguns possam argumentar que o gato Sphinx parece peculiar até mesmo quando filhote, ele é uma raça natural originária de 2 linhas de mutações que ocorreram em Minnesota e Canadá. Número 8. Ele, o cara a lenda viva. Vindo da ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, o macaco probóscide merece estar ao lado da palavra feio no dicionário. Esse primata é uma das maiores espécies da Ásia e é conhecido por seu nariz longo e protuberante, que pode crescer além de 10 centímetros, 3,9 polegadas, quase o dobro do tamanho médio do nariz humano. As fêmeas dessa espécie não sofrem com a mesma característica facial exagerada, mas seus narizes ainda estão acima do tamanho médio. Além disso, o macaco probóscide também tem uma barriga proeminente, o que os faz parecerem constantemente grávidos ou inchados. Número 7. Assim como os gatos, nem todas as raças de cachorro são fofas. Claro, existem algumas que você não consegue evitar sentir uma pitada de adoração, mas outras podem fazer você desejar ter um sabão para os olhos. Para cumprir esse papel, temos o cachorro chinês crestado sem pelos, que ironicamente tem uma contraparte peluda que é bastante fofa e aconchegante. No entanto, essa raça sem pelos é exatamente o que você esperaria se cruzasse a variedade Powder Puff com o personagem Joe Dirt, de David Spade. A raça não é totalmente sem pelos, graças à sua estilosa crista de cabelo e patas e rabo peludos. Em vez de parecer intencional, você pode se perguntar se as crianças ficaram um pouco malucas com o barbeador elétrico do papai no pobre animal de estimação da família. Apesar do nome, acredita-se que o cachorro chinês crestado tem a origem na África, e era originalmente chamado de Terrier African Hairless. Número 6. Se você acordasse uma noite e encontrasse esse primata de olhos grandes olhando para você, provavelmente começaria a gritar coisas sem sentido sobre gremlins no seu quarto. E com razão. O társio filipino, ou o Mom AG, pode crescer apenas cerca de 16 centímetros, 6,3 polegadas. Mas é justamente o pequeno tamanho desse ser que contribui para a sua natureza horrível. Os 2 grandes globos que são os olhos desse pequeno duende parecem capazes de olhar dentro de sua alma e descobrir todos os seus segredos desagradáveis. Felizmente para muitos, como o nome desse pequeno monstro sugere, o primata é encontrado apenas nas florestas das Filipinas e não se dá bem em cativeiro, onde condições artificiais podem encurtar sua vida em até 12 anos em relação à vida normal de 24 anos. Número 5. Horrível não desprezado pela beleza. Não há outra maneira de descrever esse lêmure baseado em Madagascar. Dentre todos os primatas, essa pequena criatura noturna se parece mais com um morcego com seus dedos finos e garras, olhos amarelos e orelhas arredondadas no topo do focinho ligeiramente alongado. O aie-aie e o társio filipino compartilham qualidades semelhantes de feiura, e encontrar um deles tarde da noite provavelmente provocaria a mesma reação. Sob a luz certa, o aie-aie pode parecer bonitinho, mas se você olhar por tempo suficiente, começará a ver as coisas de forma mais clara, especialmente se você encontrar um aie-aie mais jovem e mais sem pelos. Número 4. Se o canal de ficção científica precisa de uma nova epidemia para fazer um filme de terror de baixo orçamento, nossa sugestão é o rato pelado. Como o nome sugere, essa espécie de roedor não tem pelos e, como aprendemos com o gato Sphinx e o cachorro chinês crestado sem pelos, a falta de pelos geralmente não é uma aparência atraente para animais que normalmente os teriam. No caso do rato pelado, a visão é completamente desafortunada por muitas razões. Em primeiro lugar,
Os fios esparsos de cabelo fazem com que essa criatura pareça que está constantemente pegando fiapos enquanto se arrasta sobre sua feiura sem pelos. O rato pelado também tem olhos muito pequenos, quase imperceptíveis, e se não fossem pelos 4 dentes protuberantes, poderia ser fácil confundi-lo com um pedaço de frango seco à primeira vista. Número 3. Ele é chamado de porco marinho, então deve ser adorável e fofinho, certo? Absolutamente errado. Essa monstruosidade flácida do fundo do mar é o oposto completo de fofo e carinhoso. É assustador de se olhar. E parece ter saído diretamente de uma produção de ficção científica. Sua aparência quase transparente é quase extraterrestre e suas diversas apêndices e tentáculos são inegavelmente dignos de Cthulhu. Apesar de sua aparência, o porco-marinho, também conhecido como Scutelloplana, é inofensivo, alimentando-se de carcaças de animais mortos no fundo do oceano. Surpreendentemente, esse horrível ser se tornou uma iguaria no Japão, o que só aumenta a estranheza em torno dele. Número 2. O axolote é uma espécie de salamandra que é nativa do México e vive em lagos e canais. O que o torna incomum é o fato de ser um animal neotênico, o que significa que ele retém características juvenis mesmo em idade adulta. Enquanto outras salamandras passam por metamorfose e se tornam completamente terrestres quando amadurecem, o axolote permanece aquático e mantém suas características larvais, incluindo brânquias externas e barbatanas na cauda. E ele, o Brad Pitt dos animais à lenda, o top 1. O blobfish é um peixe que vive nas profundezas do oceano, especificamente nas águas da Austrália e da Tasmânia. Ele habita regiões muito profundas, onde a pressão é extremamente alta. Sua aparência estranha é resultado da diferença entre as condições de pressão nas profundezas e a superfície. Quando trazido à superfície, o blobfish perde sua forma devido à diminuição da pressão e se torna flácido, parecendo uma massa gelatinosa. Isso é uma adaptação natural para sobreviver às condições extremas em que vive. Embora seja frequentemente apontado como o animal mais feio do mundo, é importante lembrar que a beleza é subjetiva, e o blobfish desempenha um papel crucial no ecossistema das profundezas oceânicas. E se você ficou até aqui, siga a gente para mais conteúdos para distrair. Tchau, obrigado.